Doutor Rodolfo, um comentário muito interessante que tem relação ao que foi dito agora sobre a questão das sanções, né? Eu hoje recebi informação, aliás, essa informação, a fonte é Bloomberg, que eu acho que é insuspeita, né? Falando sobre um novo pacote de sanções da União Europeia que envolve uma imposição de sanções a mais de 35 empresas, do Irã, da China, dos Emirados Árabes Unidos, da Armênia e do Uzbequistão. Pelo fato de que, alegadamente, empresas desses países, 35 empresas destes países, desses 5 países, 5 países citados, apoiam o esforço militar do complexo industrial russo. Então, quer dizer, é muito difícil para que haja um controle em relação a essa questão das sanções. A gente viu no caso iraniano, a gente sabe que o Irã foi apoiado, e essa é uma realidade, por norte-coreanos, por chineses, por gente que também veio de outros países que não necessariamente são países aliados do Irã, mas a gente sabe que estiveram presentes nesse esforço de aquisição de tecnologia, de know-how, de matriz tecnológica. E uma questão que é muito negligenciada pela mídia, eu não sei como o pessoal não foca ou não se debruça nessa análise, no que tem a oferecer a Índia, né, que é uma potência absolutamente inconteste nos próximos anos na disputa pelo poder hegemônico, pelo poder global, e que tem uma proximidade cada vez maior com o Irã. Agora, eu insisto, eu vejo uma preocupação muito grande no que tange essa situação da tentativa de criar um óbice na relação entre Irã e a Rússia, que pode ser feito de duas formas. Uma delas seria efetivamente utilizando o Azerbaijão como proxy para criar uma guerra, um atrito, uma situação de um empecilho de passagem física ali, e eventualmente até a própria Turquia, eleições na Turquia dia 14, semana que vem, domingo que vem, já há conflitos ali importantes. E o candidato Kılıçdaroğlu na Turquia, ontem ele fez um pronunciamento público falando na possibilidade de construir uma estrada que liga a Turquia à China, passando pelo Irã. Naturalmente não é bem contornando o Azerbaijão, porque o Azerbaijão vai parar no Cáspio, né? Então essa história de unir o mundo turco pelo Azerbaijão é mais um pretexto para ofender mais a questão da integridade territorial da República da Armênia pela província de Syunik, que eles chamam de Zangezur. Agora, eu vejo o seguinte, que há mensagens, muitas vezes dúbias, da própria Casa Branca no que tange a uma retomada do próprio programa que havia do pacto anterior em relação às sanções provenientes da questão nuclear. O famoso JCPOA, que está sendo aí tratado de maneira muitas vezes também negligenciada pela própria mídia, né? Ora, Israel diz que o Irã já tem material para 5 bombas, ora que vai conseguir esse material em um mês, enfim, a gente não sabe, é uma coisa muito incerta, mas eu vejo duas questões, uma política, que pode ocorrer alguma surpresa, porque a gente sabe que esses lobbies, e aliás é o que eu vejo como o maior risco para a Rússia, sabe, doutor Rodolfo, sob o ponto de vista militar, eu acredito que esse risco não seja tão grande como pode ser por uma operação diplomaticamente bem construída no sentido de tentar isolar a Rússia, que está muito imbricada com a questão das operações de sabotagem, provocar uma disruptura nas cadeias de comando e controle, tanto civis como militares, que eu creio que é o grande jogo do Ocidente. Muita gente diz, o Ocidente procrastina a definição porque quer criar uma disruptura dentro da Rússia. Tem gente que acredita que a Rússia procrastina porque quer, de alguma forma, deteriorar as potencialidades militares e econômicas do Ocidente. Não sei se eu acredito muito nessa segunda versão, mas, enfim, são versões que nos estão sendo dadas.